Cada vez mais eu me sinto instigado a observar as estratégias que cabem numa dramaturgia para se dizer ou apontar um determinado assunto. Eu gosto de buscar os fios dentro de uma narrativa que mostram como ela está se referindo ao macro por meio do micro, ou como uma trama mais específica é construída para, na verdade, falar de um contexto muito maior, mais geral. Ou então, como esse tema externo e maior pode surgir até mesmo por meio daquilo que ficou de fora da dramaturgia, por meio do que não é dito, mesmo que não tenha sido a intenção de quem escreveu. E cada vez mais eu percebo que são múltiplos os caminhos de atingir uma mesma ideia ou uma mesma crítica, só que partindo de diferentes lugares. Foi sobre isso e mais outras questões que eu conversei com a dramaturga carioca Daniela Pereira de Carvalho. Eu não conhecia a Daniela, a não ser pela dramaturgia de Cachorro Enterrado Vivo, com a qual eu tive contato há um tempo. Quando eu li esse texto, eu fiquei espantado ao perceber esses fios que esticam a dramaturgia para muito além do que ela simplesmente está trazendo com as personagens, com as viradas e com as lacunas. Nessa conversa, eu tive a oportunidade de entender como foi o processo desse e outros textos da Daniela e conhecer os caminhos da dramaturgia dela. No audiodrama de hoje, eu estou recebendo a dramaturga Daniela Pereira de Carvalho. Bem-vinda, Daniela. Obrigada. Algumas pessoas já devem ter ouvido o seu nome. Eu confesso que eu ouvi o seu nome quando teve a temporada aqui do Cachorro Enterrado Vivo aqui em São Paulo, que eu não cheguei a ver, mas eu tive contato com o texto, achei bem legal. E, enfim, a gente vai falar disso e de outros textos, mas como a gente sempre começa aqui, eu vou pedir para você começando se apresentando para quem está ouvindo, para quem não te conhece. Então, eu sou dona em Teresópolis, mas eu trabalho e moro no Rio a minha vida toda. Eu tive aula com Domingos Oliveira quando eu era nova mesmo, tinha 14 anos. Comecei a querer fazer teatro. Nunca mais quis fazer outra coisa, na verdade, desde dessa curso com o Domingos, no que então se chamava, hoje ainda se chama Teatro Casa Grande no Leblon. Foi na época de Confissões de Adolescente, da primeira versão, a versão raiz mesmo. Sei. E aí, logo depois, eu era bem adolescente, eu nem era adolescente direito. E aí quis fazer teatro, não quis fazer mais nenhuma outra coisa da minha vida. Só fiz isso. Fiz cal, na época eu ficava um pouco na dúvida se eu queria ser atriz, era muito jovem, que sabia que eu queria fazer teatro. Também não tem uma escola de dramaturgia, aqui no Rio ainda não tem, ainda não existe. Em São Paulo eu sei que tem várias. Aqui no Rio Uhum. não existe uma escola formal de dramaturgia, uma formação universitária, nem técnica de dramaturgia no Rio não tem nenhuma. Tem o núcleo de dramaturgia com o Diogo Liberano, não tem? Tem, mas ele não é uma Não é formação, técnico, não é né? uma, É uma não é formação mais técnica. livre, né? Uhum. Eu fiz Cal, a Cal da época não era faculdade ainda, era só curso técnico, como atriz, mas aí entrei no curso de teoria do teatro da Unirio, que foi maravilhoso, assim, onde eu fiz mestrado também, depois, anos depois, muitos anos depois. E aí, na Cal e na Unirio, eu conheci um pessoal com quem eu comecei a trabalhar, é a Companhia dos Desequilibrados. Na época, o Bruce Gonleves, que fazia parte da companhia também, é dirigida pelo Ivan Sugarrara, Letícia Snar, enfim, meus irmãos, meus amigos de vida inteira. A gente começou, Sim. estava no último ano da faculdade, começou a fazer uma peça, estreiei minha primeira peça como dramaturga, que já eu tinha entendido que eu não tinha temperamento para ser atriz. Foi bom fazer cal, porque eu acho que o know-how foi porque, além de tudo, conheci pessoas que eu amo, que trabalham comigo para sempre. E me deu um know-how ali de palco, de cena, de entender, de tempo, ritmo, de De fala. embocadura, né? Foi muito bom, foi muito bom mesmo. Mas a faculdade de teoria, que não é um curso de dramaturgia, mas te dá uma formação de história do teatro, te dá uma formação de história da arte, te dá uma formação em teoria crítica, te dá uma formação em literatura dramática também, não em escrita. Mas aí eu tinha os Uhum. cursos do domingo. O domingo sempre deu muita oficina, eu ficava fazendo uma atrás da outra. E me ajudou muito isso. Me ajudou, me formou, né? Ajudar Uhum. é pouco. Aí comecei, estreiei minha primeira peça em 2002, Vida Filme, com os Desequilibrados.
dali por diante nunca mais. Agora eu acho que eu já fiz umas 22 peças. Tem Caramba. uma que é uma trilogia. Aí às vezes eu conto como 3, às vezes eu conto como uma só. Depende do humor. Mas entre esses cursos com domingos e essa primeira peça que você escreveu, essa foi sua primeira experiência com escrita mesmo e que foi encenada assim, ou você... Não, foi a minha primeira. O primeiro curso com o Domingos eu tinha 14 anos. Aí ficava ali, aí terminei o segundo grau, fazer a capa, fazer. Na faculdade de teoria, eu escrevia, mas escrevia para mim mesmo, assim, não mostrava para ninguém. Aí teve um dia que, no boteco, assim, conversando com o Ivan Sugahara, que é o diretor dos Desequilibrados, ele estava muito revoltado com umas coisas, e ele me cativou, porque ele estava. A gente tem que fazer as coisas, tem que botar as coisas para fora, porque a faculdade de teoria tem um periguinho de você ficar um pouco autocentrado ali, né? Uhum. Em ficar só na pesquisa, pensando, e não fazer teatro propriamente. Quer dizer, é um outro modo. A teoria é uma prática do teatro também, óbvio. Mas aí, naquela época, aquilo me era bem nova, tinha 22 anos, eu acho. A gente ensaiou um bom tempo essa peça do filme. Aí foi a minha primeira peça mesmo, assim, escrita. Aí logo depois, aí nunca mais parei. Eu acho que eu fiz uma peça por ano, às vezes duas, nesses anos todos. E das peças que você me enviou, eu consigo. Você tem muitas, né? E o que você me enviou, então acaba sendo uma amostra muito pequena, assim, do que é a sua dramaturgia. Mas eu sinto que já dá para, a partir delas, ler e identificar um DNA da Daniela, assim, já. Eu sinto uma forma de escrever, uma identidade, um jeito de lidar com a forma, com a dramaturgia e tal. Isso levou um tempo, assim, para você desenvolver, ou desde sempre a sua afinidade com a dramaturgia já aconteceu logo de cara, assim? Olha, eu acho que a minha afinidade com a dramaturgia aconteceu desde logo de cara, porque eu realmente é o modo como eu me entendo no mundo. E isso desde muito jovenzinha. Agora, isso de. É até engraçado isso, de você falar que tem um jeito, que você já percebe uma certa singularidade na escrita, porque eu acho as peças tão diferentes, e às vezes, quando eu leio, eu falo, eu não me sinto autora delas, sabe? Porque, Sei. ainda mais quando passam uns anos, assim, você lê e você fala, cara, desculpe o palavrão, da onde que saiu isso? É difícil você se reconhecer, porque a escrita é do momento, né? Você sabe que no meu mestrado, na minha graduação, o meu objeto de estudo era o Beckett e o Proust. Uhum. O Beckett escreveu um texto sobre o Proust quando ele tinha 23 anos, um pequeno ensaio, que é genial, brilhante. E tem um crítico alemão que, anos depois, o Iser, fala que o Beckett nunca escreveu sobre a própria obra, nunca escreveu sobre ele mesmo. Mas o Iser diz que quando ele escreveu sobre o Proust, ele estava escrevendo sobre o que ele viria a escrever, porque ele ainda não Uhum. tinha escrito nada. Ele tinha 23 anos quando ele escreveu essa tese sobre o Proust. O Proust diz que, e o Beckett ressalta muito isso, que a gente o sujeito é uma soma de sujeitos. Nós somos muitos sujeitos ao longo do tempo. E eu tenho essa sensação quando eu releio as peças. Por isso eu não as reconheço mais, porque eu já não sou mais aquele sujeito que escreveu aquela peça ali. Eu tenho uma certa dificuldade. Fui digressiva prustianamente e não respondi direito a sua pergunta. Respondi? Respondeu, não, pra mim tá ótimo. E aí eu fico curioso pra entender, tipo, o que que você olha nas peças e não se reconhece? Tem a ver com tema? Tem a ver com o jeito como você escreve? Os temas eu acho que não. Acho que os temas talvez seja um pouco inconsciente o que eu não reconheça. Uhum. Às vezes eu acho bonito. Eu não sei, agora você me pegou. Essa pergunta é boa. O que, que eu não reconheço? Nunca tinha parado. Eu simplesmente pensava que eu não reconhecia. Não tinha parado para pensar o que, que eu não reconheço. Mas você não se reconhece, tipo assim, de um jeito bom ou de um jeito ruim? É de um jeito de tipo um estranhamento, não é nem bom nem ruim, é um estranhamento. Eu acho que, né, é como se aquilo já não. Você fala, nossa,
não reconhecer, eu acho que é isso. Como eu não sou mais o sujeito que escrevia aquela peça, a minha cabeça já mudou muito. Eu gosto das peças, acho elas bonitas, as temáticas delas não são caras todas. Em nenhum momento eu acho que escrevi alguma peça sobre alguma coisa que ainda não é minha cara. Uhum. Mas eu não vejo como é que eu consegui. Talvez esteja e falou, cara, bicho, o que eu estava pensando quando eu escrevi? A maioria das coisas eu gosto muito. Todas elas. É porque uma peça é uma história, né? Você escreve a peça, depois você produz a peça. Quando você faz isso assim com o mínimo de integridade, mesmo algumas foram um grande sucesso, foi premiada, outras foram só peças ali que entraram em cartaz, mas não tem esse juízo de valor, porque todas, né, tem Sim. aquela história ali que você construiu com aquelas pessoas, é sempre prazeroso. Quando eu digo que eu percebo assim um DNA, assim, pelo menos aqui das peças que eu li, o que me chama a atenção é que todas elas se preocupam mesmo em contar uma história, né? Em trazer alguma coisa mesmo, assim, diferente, sei lá, dessas formas mais contemporâneas que você tem que brigar com a Uhum. dramaturgia para entender o que está ali, ou é uma dramaturgia numa forma diferente que vai fazer mistério, que vai entregar a história com pistas, assim, né? A história, às vezes não tem essa ideia de história também, é uma Uhum. a personagem mais esvaziada. E aí do que eu li seu não, mas também me chamou a atenção que a violência tá sempre meio ali, né? As personagens ou elas são violentas ou elas convivem com a violência, elas são vítimas dessa violência, são reações de um universo maior que é premido na violência. Eu não sei se posso estar fazendo uma análise superficial, mas isso é uma coisa que eu queria te perguntar, se você reconhece uma afinidade assim com essa temática, se é um recurso seu falar de algo maior a partir de personagens que estão ali lidando com essa crueldade, com essa violência. Não sei se faz sentido para você isso. Faz sim, faz sim. Sim, a coisa das peças serem histórias é fato, assim, não é uma bandeira contra as outras formas de Sim. estruturação do teatro, Aham. é só uma forma que tem a ver com a minha formação, tem a ver com Domingos, tem a ver com as pessoas que eu admiro que escrevem, né? Albi, Marião, Bortolotto, tem um gosto estético mesmo por contar uma história, assim, tem com personagens mesmo. Coisa da violência é interessante, eu nunca tinha pensado, mas as 4 peças que eu te mandei, não, as 3, né, mais o cachorro, realmente, elas tematizam a violência. E, na verdade, as outras também. É um fato, a violência é um personagem recorrente como narrativa, assim. Acho que, do ponto de vista de classe média, né, que é o meu, Uhum. ela tá ali, ela permeia a peça, sim, é verdade. Agora, o que eu penso. Pergunta mais, para eu ver se eu consigo. Não, eu ia te perguntar se isso é consciente, se quando você escreveu essas peças, a sua intenção era de falar dessa violência, ou você partiu de outro, você costuma partir de outros lugares, e só que a maneira, o universo que você retrata é um universo que tem essa violência intrínseca, né? Que às vezes acontece, sei lá, você vai falar de um tema. Partir de outros lugares, sim, mas de fato agora, talvez, realmente, são peças permeadas, por mais que as questões que eu formulei e respondi com a peça sejam de outra ordem, a violência permeia todas elas mesmo, é verdade. Tenho que pensar sobre o que isso significa, eu não tenho. Mas é porque a gente vive, talvez, uma percepção de mundo, né? De crueldade de mundo mesmo, e o mundo é punk, talvez tenha que. Acho que. Ao ler as peças da Daniela, me chamou bastante a atenção a arquitetura da dramaturgia. São textos com começo, meio e fim, com uma ação que vai escalando até um clímax, se encaminha para uma resolução. As personagens são exemplos de personagens bem construídas, têm tridimensionalidade, ninguém é uma coisa só e sempre sofrem alguma transformação. As relações se desenvolvem de uma maneira muito dialógica e esses diálogos têm como marca um estilo muito natural. São divididas em atos ou cenas, trabalham a progressão, têm pontos de virada que surpreendem.
Ao mesmo tempo que essa dramaturgia reproduz muito bem uma forma canônica, são dramaturgias que reproduzem também o real e o cotidiano das relações de uma maneira muito natural. Na dramaturgia de Tudo é Permitido, por exemplo, a história traz uma trama sobre um grupo de pessoas que se desenvolve basicamente numa boate. Dois sócios são personagens que, ao mesmo tempo que pertencem a uma elite carioca, se aventuram também no mundo do crime e da violência. Um deles se envolve com uma celebridade que tem problema com drogas, e o ciúme de uma outra personagem por essa relação se soma a esse jogo de interesses e mentiras que vai se modificando o tempo todo, e para isso a dramaturgia usa recursos como flashback, avanço no tempo, narração em off, projeção. E uma coisa é escancarada: a violência. O texto já começa mostrando o final da peça, que é o assassinato de uma das personagens. Cachorro Enterrado Vivo, que é aquela dramaturgia que eu mencionei logo no início da introdução, é um texto que conta a história de um cachorro maltratado pelo seu dono até ser enviado para ser enterrado vivo. O texto é dividido em 3 partes e cada uma delas traz o ponto de vista de uma personagem. Na primeira parte, o cachorro, na segunda, o dono do cachorro e na terceira, o rapaz que é chamado para enterrar o cachorro. E é por meio desses monólogos, desses solilóquios, que a gente descobre o que aconteceu e qual lugar que cada personagem ocupa nesse sistema muito maior que as levou à situação na qual elas se encontram. E entre cada parte existe uma lacuna de tempo que não mostra exatamente como foi do final daquela parte até a outra, mas a gente entende pela perspectiva de cada um. Outra peça que a Daniela me enviou e eu tive a oportunidade de ler, e que traz uma estrutura muito bem construída, misturada com violência, é Comportamento. Ela traz a história de um golpista que, ao abordar um desconhecido na tentativa de enganá-lo, descobre que ele é um professor pedófilo e decide matá-lo no apartamento dele, onde a maior parte da peça transcorre. Ao longo da peça, a gente descobre que existe uma relação entre eles, mais íntima do que apenas 2 desconhecidos, e esse jogo de violência se amplia, se aprofunda e se transfere várias vezes. O que mais chamou minha atenção nessa relação das dramaturgias com a violência é que não se trata apenas da violência pela violência. A agressividade e os palavrões das personagens, por exemplo, não são só uma característica de construção delas, mas evidenciam uma naturalização disso na vida delas. Essa violência presente nos textos constrói um mundo, ali dentro da dramaturgia, que parece conviver em constante tensão, em constante perigo. E isso diz mais sobre o mundo no qual essa história está acontecendo do que sobre qualquer outra coisa. É como se tivesse um sistema muito maior agindo sobre essas personagens para que elas sejam, interajam e ajam dessa maneira violenta. No conjunto, eu fiquei com a impressão de que as peças da Daniela são como histórias diferentes, mas como se fossem episódios fechados dentro de um mesmo universo. E por isso a pergunta que eu quis trazer para a Daniela é se esses fios que eu percebi na dramaturgia dela eram de fato costurados para falar sobre essa mesma visão de mundo. Uma pergunta que eu até anotei foi: é uma tentativa sua falar de algo maior a partir desses universos mais particulares, assim? Ou não? Se você realmente está tentando dar conta de conflitos mais pessoais, e essa violência é uma coisa anexa. Mas a impressão que eu tive é que elas estão ali no mesmo universo. Elas é como, sei lá, se fossem na mesma cidade, ou talvez. Porque acho que também é porque elas são muito, sei lá, muito brasileiras também, eu sinto, assim, muito. É ao mesmo tempo uma violência que não é tão estigmatizada. Você não precisa escrever igual Tarantino, jorrar sangue, fazer umas coisas absurdas. Parece que é uma violência muito cotidiana, assim. Eu reconheço que é uma violência sistêmica porque é uma violência meio cotidiana, assim. Não, mas eu acho que tem a ver com uma selvageria intrínseca à humanidade, né? O cachorro, por exemplo, partiu exatamente desse pressuposto, né? De falar da ferocidade. O cachorro começa como um cachorro feroz, o primeiro personagem, aí tem 2 outros personagens também ferozes, né? Sim. Um que não sabe se é ele vivo ou não, e o dono que está dilacerado e manda matar ele, porque tá com o coração partido, e a ferocidade da personagem ausente, né? Que abandonou o cachorro e o dono, que também é uma violência. Realmente partiu de uma vontade de falar sobre violência aí, no cachorro mesmo, né? O Comportamento, que é essa peça inédita que eu te mandei, que ia estrear agora em junho, e agora vamos ver quando, espero que em breve. Tomara. Que é a história de um justiceiro e de um pedófilo, né? Digamos assim. Sim. Partiu
partiu de uma notícia de jornal que eu ouvi na ESPN, na verdade, que um ladrão de rua em Buenos Aires, desses que furta celular, sabe? Uhum. Furtou o celular de um cara e viu que o cara era um pedófilo. Aí o ladrão de rua foi na delegacia e falou: Ó, sou ladrão, eu roubo o celular, mas vocês têm que prender esse cara aqui. A peça, eu acho que ela fala um pouco sobre. Problematiza o que é ética, né? E o que é moral, e o que é. Ela é uma peça muito violenta, de fato. Porque o embate entre os dois acaba. E foi uma peça difícil de escrever. Eu levei 1 ano escrevendo. Porque Caramba. ela é difícil de escrever. Tive tempo. Foi no final do mestrado, quando eu não queria escrever a dissertação, eu escrevi a peça. Minha orientadora não pode ouvir esse podcast. Você que não pode falar isso pra mim, porque senão eu vou fazer uma loucura dessa. Vou escrever uma peça no meio do mestrado. Ah, pois é. Mas aí fui escrevendo por 1 ano, aí tinha prometido pro Bruce que eu ia dar de aniversário pra ele, que eu e ele fazendo aniversário com 3 dias de diferença. Aí atrasei um pouquinho, mas dei. E acho que ficou uma peça boa, acho que é a melhor peça que eu escrevi até. Também é a última que eu botei um ponto final, então... Não, já que terminei uma agora, né? Ficou boa. E é outra coisa da característica das suas peças é que elas têm um fluxo muito bom, né, de ler, assim. Eu até fiquei curioso se você tinha feito algum curso de roteiro, porque ao mesmo tempo, porque ela lida com uma forma, essa forma bastante dialógica, né? Ela tem pontos de virada espalhados no texto, assim, que vão movendo a ação, que às vezes a dramaturgia, pelo menos uma dramaturgia mais contemporânea assim, não se preocupa muito com isso, né? Às vezes as peças são muito contemplativas, mas as suas peças, além de tudo, são peças de trama também, assim, tem uma história muito bem encadeada ali. Você se preocupa muito com isso quando se escreve, assim, no seu processo? Me preocupo. Eu gosto de trama, eu gosto de cenas assim que tem os solilóquios, essa peça começa com o solilóquio, eu gosto, mas eu gosto da trama, quando a trama vai se rever. Eu sempre gostei de filme, Uhum. de peça em que tem e gosto de quando foge do clichê, sabe? Quando a Sei. trama dá uma virada por um lugar que não é óbvio, a trama segue por um detalhe. Eu Uhum. gosto, gosto de roteiros assim, gosto de. Eu nunca fiz curso de roteiro, não. De dramaturgia, eu fiz aula com Domingos, fiz um curso durante 1 ano que passaram vários dramaturgos, que era o Nova Dramaturgia Carioca, isso era bem nova. E era bacana, era Bosco dava aula, Bosco Brasil, Miguel Falabella deu aula, Marião deu aula, e tinha professores de todas as. Professores muito diferentes, eram plurais, sabe? João Bittencourt, que é um comediógrafo, já falecido, mas um comediógrafo muito famoso, que não tem nada a ver comigo exatamente, mas foi interessante fazer a aula dele, sabe? Uhum. E foi essa a formação, nunca fiz nenhum curso de roteiro, não. Mas eu me preocupo sim. É uma coisa que eu. Preocupo não é a palavra, é porque é uma coisa que me interessa, saca? Eu tenho muito interesse na trama, em descobrir, fazer ela se desdobrar de maneira diferente. Eu tenho muito interesse nisso, é uma coisa que me interessa muito. E quando você vai abordar uma história, tipo essa história real que você viu, você precisa tramar isso primeiro, como você vai escrever, ou Não, compor essa trama, essa estrutura é algo que vai acontecendo no seu processo? vai acontecendo no meu processo. Eu traço um ponto de partida. Por exemplo, eu já tinha o ponto de partida dessa peça, quem me deu foi a história, né? Uhum. Foi a notícia de jornal que eu vi. Aí eu pensei, pô, isso é uma peça. Aí comecei escrevendo. Aí comecei com a ideia de que o ladrão de rua. Transformei o ladrão de rua num golpista, né? Um cara 171 que faz. Aí fiz um monólogo inicial dele, fui desenvolvendo depois. A ideia de que eles eram pai e filho veio depois. Eu comecei a construir isso no meio. Aí vem o trabalho de trabalhar, pegar uma peça e trabalhar longamente uma peça. Por exemplo, o comportamento foi um prazer. Foi difícil, a peça foi difícil de escrever, mas é um prazer também, porque a peça vai ficando mais sofisticada. Você vai botando. Você
tá ali todos os dias trabalhando nela, as coisas vêm. É bom, é bom. E não tem um plano inicial, tem um plano de partida e vou construindo o plano no trabalho diário ali, no expediente diário de trabalho. O cachorro foi assim também, porque o cachorro, do que eu li, é o que mais difere na forma, né? Ele é dividido em 3 partes, cada parte na perspectiva de um personagem. Isso veio também no processo, ou você já achou que ia ser assim? Uma notícia de jornal. Aham. Também veio, tô lembrando agora. Eu vi uma matéria de um cara em Santos que tinha um vigia de rua, de um terreno baldio, que passou uma pessoa e falou: pô, te dou R$ 20, você enterra meu cachorro aí? O cara falou: enterra. Aí o dono trouxe o cachorro vivo, com a coleira, e entregou pro cara. O cara falou: o que que é? Aí o cara, o vigia, chamou a Sociedade Protetora dos Animais e o cachorro estava sofrendo maus tratos, autuaram o dono do cachorro que tentou enterrar o cachorro vivo. Foi daí que eu tirei a ideia da peça. Tem uma coisa no cachorro que é uma coisa que eu tenho gostado ultimamente. Ela nem acontece muito no comportamento, mas é uma coisa que eu acho que é uma história em elipse, né? Sim, O que me fez contar essa história em 3 personagens divididos com falas foi essa ideia de elipse. Cada um conta uma parte da história de um ponto de vista completamente diferente e você só vai percebendo os pequenos encontros que tem, porque nem sei. O dono e o cachorro ainda tem mais, mas o do meio é meio solto dali. Mas foi a ideia de fazer uma elipse. E a ideia de botar o mesmo ator fazendo 3 personagens, eu gostei dessa ideia, assim. Achei que podia ser interessante, porque também é uma elipse, né? sim, A composição também fica em elipse. E achei que sim. podia ser interessante. Aí, enfim, comecei a escrever. Isso é muito legal. E é uma coisa que eu ia te perguntar também se você já tinha escrito pensando nesse ser um monólogo mesmo, né? Não sabia se tinha sido escolha da direção, se. Não, não, eu comecei a escrever, tive a ideia, comecei a escrever. Aí o Leonardo que fez, né, a primeira montagem, vai ter uma outra ano que vem. Uhum. Eu não o conhecia, ele me procurou, perguntou se eu tinha alguma coisa. Eu vi os trabalhos dele, achei ele bom, ele é muito bom ator, né? Falei, pô, vou falar com vou propor para esse rapaz essa peça que eu tô fazendo aqui agora. Aí propus, ele topou, foi assim. Mas a ideia da peça já existia, já tava adiantada, escrita. Aí eu li com ele pela internet mesmo, porque ele mora em BH, né? O primeiro monólogo, depois o primeiro e o segundo, lemos o terceiro. Ele levantou a produção lá em BH, depois foi para São Paulo mas foi assim, eu já tinha pensado que ia ser um monólogo porque eu queria trabalhar as elipses, essa era a vontade. Aí tava em processo, conheci o Léo, ofereci para ele topou e aí fomos assim. Ofereci. É maneira de dizer, né? Porque foi uma parceria, Sim. ninguém comprou nada. Fizemos a parceria ali. Foi legal, foi bacana. E você tem, entre as suas dramaturgias, outras experiências de fazer uma forma mais diferente, assim, que nem nessa que você trabalhou a partir das elipses e fez um monólogo dividido em 3 perspectivas? E Renato Russo musical, que é um monólogo bem diferente de tudo. E é um monólogo e é quase todo em fluxo de consciência, né? Aham. É, pelas músicas da Legião, as letras do Renato, usa algumas falas do Renato em entrevista, mas foi um processo bem longo e difícil, assim, de se apropriar das falas de alguém que existiu, né? E ter que cortar a música. Eu escrevi um camalhaço, a gente entrou em cena de ensaio, eu, Maurinho, Bruce, e aí começamos a cortar e adaptar e escrevi mais coisas. E eu gosto bastante da peça. É uma peça que eu tenho muita alegria de ter feito. Fiz Tom e Vinícius, um musical também, que também tem uma forma bem diferente, assim, que tinha 20 atores e a Caramba. gente tinha uma peça sobre uma amizade, né? Eles só fizeram 14 músicas juntas. Então, era como é que as músicas entrariam, né? Ao mesmo tempo, foram 14 músicas importantes. É, tem outras coisas, tem as peças da companhia, os Desequilibrados eram escritas em processo colaborativo, por isso que eu gosto muito de trabalhar lendo as peças, eu chamo meus amigos atores, ou o ator com quem eu quero trabalhar, para ler a peça que eu estou escrevendo. E aí a gente começa já a levantar a produção dali, entende?
Uhum. E acho que esse legado eu ganhei de ter trabalhado esses anos iniciais em companhia, em processo colaborativo. Você deu o exemplo aí do comportamento e do cachorro, que foram histórias que foram disparadas com notícias reais, né? Mas que também tem essa intenção sua de trabalhar determinados recursos de estrutura, assim. E no caso das adaptações, tem essas histórias reais também, que você vai lá e chega para adaptar, né? O seu processo você sempre parte de imagens que chegam até você? Existe um procedimento mais comum para suas peças? Sim, existe. Eu parto sempre de uma questão, não de um processo formal. Eu não parto do procedimento. Primeiro eu falo, pô, tô com vontade de fazer uma peça sobre isso. Por exemplo, essa peça que eu escrevi agora, que eu terminei de escrever agora, chama Pacífico. É um monólogo. Talvez seja a minha peça mais Beckettiana, no sentido de que sou uma admiradora e uma pesquisadora de Beckett há tantos anos, não uma imitadora. Eu queria escrever uma peça. O Freud tem um conceito chamado sentimento oceânico, em que ele fala sobre religiosidade, fala sobre Deus. Eu acho esse nome bonito, sentimento oceânico. E fiquei querendo escrever uma peça que tivesse uma peça que se chamasse Pacífico, uma peça que se chamasse Atlântico, uma peça que se chamasse Ártico, entende? Uma peça com o nome de cada oceano. Aí pensei, vou começar por essa Pacífico. E fiquei anos, tempo, procurando sobre o que vai ser essa peça. Quando eu estava bolando essa ideia, eu falei com o Gavronsky, que é diretor das minhas peças, dirigiu Por uma Vida um Pouco Menos Ordinária, dirigiu As Próximas Horas Serão Definitivas, dirigiu Nenhum Dia Se Passa Sem Notícias Suas. E aí o Gavronsky falou, escreve para mim, mas como ator, quero fazer como ator. Aí fiquei com isso, que era, tudo bem, Pacífico, então vai ser um monólogo pro Giba. Vou pensar. Aí, olha só, outra notícia de jornal que eu li ano passado, 2018, na verdade. Um botânico de 104 anos que caiu na Austrália. Caiu no chão, ficou 4 dias caído, depois foi encontrado, não tinha nada grave com ele, e ele decidiu que ele queria suicídio assistido, que ele não queria mais continuar vivendo, que a vida dele estava com muita limitação. Aí eu falei, pronto, tá aí, é isso que eu tenho que fazer, Giba. Aí comecei a escrever, veio uma ideia na minha cabeça, uma árvore não sente falta de outra árvore, as primeiras frases. Comecei a escrever, aí fomos lendo, eu e o Gilberto, eu ia para casa do Gilberto uma vez por mês, a gente terminou de fazer as leituras agora na quarentena pelo Zap, pelo chat de vídeo. E aí fui construindo a história assim. Partiu de uma questão de começar de procurar alguma coisa que significasse o sentimento oceânico do Freud. E a história do botânico que decide morrer, mas não no sentido dramático, é só de aceitar. Imagina, o cara é botânico, ele entende que o ciclo da vida crescer, nascer e morrer, porque a natureza, né, a forma botânica é muito simples nisso. E o cara se dedicou a vida inteira a estudar aquilo, ele achou que a vida dele já tinha murchado. Sem drama, sabe? Sem, minha vida é a coisa mais preciosa. Entendendo a natureza orgânica como um ciclo mesmo. E acho que é mais fácil para um cientista que estuda botânica. Poxa, aí foi muita pesquisa sobre botânica, muita pesquisa. Mas foi bacana, foi legal. Acho que a gente teve um resultado interessante. É legal você falar desse negócio da pesquisa porque, de novo, pelo menos na amostra do que eu li, assim, tem coisas que aparecem no texto que eu fiquei curioso, assim, de pensar, nossa, será que você gosta tanto de X-Men, assim, como você colocou num dos textos que eu li? Será que... eu fiquei querendo saber isso, porque todos os textos têm alguma coisa, uma pitada, assim, de um assunto que é muito recorrente, né, que faz esse texto, que nem um dos textos ele fala muito de astrologia, assim. Não que ele explique astrologia, mas ele cita muito. Então, eu fico pensando, será que isso é a Daniela se mostrando ali nesse texto? Será que ela pesquisa para compor esse personagem? Porque, no fim das contas, isso acaba situando o texto com o pé na realidade demais, assim, né? Fica muito legal. É isso. Eu gosto que os personagens tenham pequenas manias, porque eu acho que. Idiosincrasias. Porque é isso, pô. É um dado de.
E gosto dessas idiotices que às vezes sejam pop, porque para criar uma identificação mínima ali com a plateia, né? Criar uma porta de Aham. entrada ali. Eu, Daniela, acredito em nada de astrologia. Não é questão de acreditar, acreditar não é a palavra. Eu não entendo e não leio, eu só gosto do meu signo, eu acho Sagitário uma palavra bonita. E acho Sim. legal falar que sou de Sagitário, mas não tenho nenhum. Mas o personagem lá tinha isso, porque a mãe dela era das próximas horas, né? A mãe dela era Aham. astróloga, mas era para criar uma. Para criar um. Eu acho assim que o personagem, escolher umas certas palavras para os personagens usarem, eu gosto disso, acho interessante. De criar peculiaridades para eles, pequenas, não muitas, não é o personagem ficar caricato, mas nem com toque de nada, mas construir um mundinho ali para ele, uma referência ali para ele. De X-Men eu gosto mesmo, já tô velha, mas quando eu era jovem eu adorava. Acho interessante. Ah, Beijo. que bom, me identifico então, que eu torci muito pra que você gostasse de X-Men também. Eu gosto de X-Men, eu gosto, adoro mesmo, conheço as frases, né? E tem coisas bacanas, assim, né? Me lembro do Ian McKellen, quando ele fez o Magneto, que ele falou, poxa, eu sou gay, eu sei o que, que é viver apartado, né? Que é ser minoria. Ele entendia o Magneto, ele falou, me entendo do Magneto, porque eu acho que o X-Men tem muitas coisas interessantes, né? E eu cito várias vezes Wolverine. Sim, eu pesquei algumas citações, assim, em alguns textos diferentes. Eu falei, ó, ela tá falando com propriedade disso aí, hein? É bom. Tem uma última coisa que eu queria te perguntar. Eu vou tentar formular aqui a pergunta, que é se. Eu não sei se você reconhece, se você acredita que tem um estilo dramatúrgico que você tem mais afinidade, que você persegue isso, você tenta desenvolver, e se a mesma coisa acontece numa temática, assim. Você falou que alguns textos foram disparados a partir de notícias reais, ou de desejo de tratar determinado recurso, de contar, mas tem alguma, não sei se é tema, mas algo que você com a dramaturgia sempre tenta causar, assim, porque o primeiro que eu li foi o Tudo é Permitido. Uhum. E aí tinha toda. É uma trama muito com muitas camadas, né? Muitas subtramas. De repente elas se encontram no final, assim. Tem a trama da menina que é namorada do cara, o cara que é só. Esse cara vai ser sócio de um outro cara dono da balada, que vai ser amigo do cara. Sabe, assim, essa coisa intrincada. E aí eu fiquei pensando, acho que no final das contas, para quem lê, acho que é possível tirar dali uma interpretação que é também uma crítica a essa sociedade, né, um pouco, a como essas coisas sujas acontecem, não sei o quê. Cara, Mas eu fiquei pensando, será que é a sua intenção também construindo tudo isso e falando desses temas também é para apontar para determinados lugares? Tem algum tema, tem alguma coisa assim, alguma coisa que você do seu olhar que você tenta sempre trazer, mesmo que não seja algo que tivesse naquela notícia, que seja próprio desse tema? tem sim. Tudo é permitido, com certeza. Assim como por uma vida um pouco menos ordinária, ele é exatamente. Tem isso mesmo. Ele é um pouco sobre. Não sei como falar hoje em dia, porque é uma peça de 2005, né? Já tem 15 anos que eu Uhum, escrevi. Mas tem uma coisa que permanece, eu acho aí, que é vou usar de maneira temerária o termo lugar de fala, né? Mas vou usar, sim, no sentido sim. senso comum, não no sentido Uhum, acadêmico. Eu vou frisando isso. Qual é o meu lugar de fala aqui como dramaturga? Assim, é o lugar de fala de um privilégio branco, privilegiado, branca privilegiada economicamente. Então, apontar para a desconstrução de uma lógica da sociedade de consumo, enfrentar isso, eu acho que sim. Sem contar as outras bandeiras. Eu sou mulher, né? Então tem que lutar contra a misoginia e o patriarcado e, enfim, a heteronormatividade, sempre se colocar contra isso. Mas tem uma desconstrução aí de um universo pequeno burguês que sim, eu acho que é recorrente e é um plano mesmo. É uma vontade mesmo de problematizar esse lugar, que é terrível muitas vezes.
Sim, sim. E, inclusive elucida muito para mim que esse é o ponto mesmo, né? Acho que, pelo menos para mim, acho que existe essa percepção de que existe essa crítica, né? Mas agora que você fala e nomeia mesmo que é essa problematização que você faz, fica muito claro que é isso mesmo. Hoje em dia a gente, né, tá tendo todos esses aprendizados, né, das lutas identitárias, que tem pontos negativos e tem pontos positivos, mas de como desconstruir o patriarcado branco heteronormativo da sociedade de consumo. Acho que o meu lugar de fala nisso é do lugar de fala de quem estudou a vida inteira numa escola particular, que nunca teve problema de falta de comida em casa. Não tive isso. Minha família não é rica, é de professores. Mas eu nunca tive instabilidade, assim, sabe? Uhum. Então, o meu lugar de desconstrução é atacar esse senso comum que me cerca, que é o senso comum que me formou ali, meus colegas de escola, né? Que são. É um ponto de vista pequeno burguês, um pouco como de muita gente bacana, interessante. Não acho que você não escolhe onde você nasce, onde você morre. Mas eu não posso falar do ponto de vista de uma pessoa negra que criou, que nasceu numa comunidade, no alemão. Esse ponto de vista tem que ser dado por outra pessoa. Mas Uhum. podemos os dois atacar o mesmo problema, É, você não cada tá um do seu. alheia, né? Podemos os dois atacar o mesmo ponto, eu daqui da onde estou e o outro da onde ele estiver, podemos atacar o mesmo inimigo, cada um do seu lado, assim. Acho que isso é importante. Sim, sim. É, eu acho que a dramaturgia é um lugar da arte muito interessante que reflete as lutas que estão acontecendo, né? Porque essas lutas, essas pautas identitárias, assim, a dramaturgia é um lugar que absorve isso. Você consegue acompanhar pelo movimento da dramaturgia o que está acontecendo. Eu sou completamente a favor não, eu me coloco como antirracista, feminista é inerente, você ser Sim, mulher sim. e não ser feminista é uma estupidez, então somos todos do movimento feminista. Durante muitos anos tive implicância com tudo que era panfletário. Uhum. E tem um grande amigo, me chama ela médica, falou pra mim, não tem problema ser panfletário um pouco não, Dani. Aí eu tive umas épocas que eu deixei ter umas coisas mais panfletárias, assim, na peça. Hoje em dia eu volto a achar que a gente tem que ser mais inclusivo, porque a gente está passando, não vou falar de política não, mas eu acho que a gente está passando, o senso comum brasileiro está com um nível, o repertório intelectual, o nível está muito baixo. E é Uhum. pra gente a arte alcançar o seu, tem que dar uma elevada nisso, porque isso está nos levando a lugares terríveis, né? De Sim. negação da ciência, o que precisa dar uma aumentada no repertório intelectual do senso comum, assim. Então você tem que criar a peça, tem que ter abertura para todos os níveis. Eu acho que as pessoas têm que poder se sentirem integradas à peça, sabe? E o panfletário pode ser um pouco refratário a muita gente compreender a peça. É se integrar ela, compreender não é o termo. Sim. Então, não sei, tenho que começar uma peça nova agora, porque a gente está sempre pensando em como fazer a próxima, né? Aham, aham. E você tem uma produção intensa, né? Pô, minha profissão, eu não faço. É minha profissão. Que Aí tem massa. que ficar sempre escrevendo. Piro. Muito legal, Daniela. Foi muito bom receber você aqui. É, Eu sou muito digressiva. é Eu fico ótimo. com Acho que para um nervoso. podcast isso é ótimo. Que bom. Ah, eu acho. Daniela, você separou alguma indicação para deixar para quem está ouvindo? Olha, eu tô lendo nesse momento, eu me empreendi na quarentena, comecei a ler, já tô no meio dos Irmãos Karamazov, do Dostoiévski, porque eu li pouco Dostoiévski, eu só tinha lido Crime e Castigo, O Idiota e O Jogador. Então, é uma lacuna que eu tô com falar, vou parar agora um tempo para ler uns Dostoiévskis.
Aí comecei pelos Karamazov. Aí tô lendo rapidinho, assim, pra me distrair, porque o Karamazov é um projeto longo. Fico lendo Sanchepa, Crônicas de um Motel. Série, uma que entrou na Amazon essa semana, Little Fires Everywhere, eu assisti, e é bem interessante. Tem dramaturgicamente bem interessante, vale a pena assistir. Como chama? Little Fires Everywhere, pequenos incêndios por toda parte. Ah, vou dar uma olhada. Fires é com a Reese Witherspoon e aquela atriz, eu Aham. esqueci o nome, que faz Scandal. Kerry Washington. Ai, será? Eu tô vendo aqui, Kerry Washington. Tem um embate interessante, como é o nome? Terry? Kerry Washington. Ela faz uma artista plástica negra que faz uma experiência ali com as suburbanas. É bem interessante. E a Reese Witherspoon encarna o protótipo da suburbana americana ali. As duas são Legal, meio mais e meio boas. É bem legal, vale a pena ver. legal. E Daniela, se as pessoas quiserem encontrar você na internet, seu trabalho, tem alguma coisa disponível, tem onde elas possam te achar? Deixa seus contatos, suas redes aí, se você Olha, quiser. eu não sou muito acessível. Minhas redes sociais estão fechadas. Acho que agora tem um monte de peça online pelos esses espetáculos online, essas plataformas que estão Aham, fazendo. O Renato Russo ficou, Contra o Vento ficou, Nem um Dia Se Passa Sem Notícias Suas. Mas é isso, eu sou quase analógica. Sou autora de teatro mesmo. Se eu achar algum link reunindo as suas peças, se tiver alguma online, eu deixo aqui na descrição do episódio também. Tá bom, tá legal. Daniela, mais uma vez, muito obrigado por aceitar o convite, por estar aqui. Foi muito bom ouvir você falar, conhecer sobre o seu processo. Obrigada, Diego. Obrigada pelo convite. É bom falar que a gente pensa um pouco sobre o próprio processo. Porque, né? Isso é muito bom. É muito bom pensar e compartilhar com as pessoas. Eu vou pensar sobre os insights que você teve também, sobre violência, foram bons. Legal. Quem sabe a gente faz uma parte 2, depois você volta para falar. Beleza. Obrigada pelo convite, tá? E pelo interesse aí. Imagina. O audiodrama fica por aqui e a gente se despede dando tchau para quem tá ouvindo. Tchau, pessoal. Tchau, Daniela. Tchau. Você pode seguir o audiodrama pela plataforma por onde você escuta, assim você não perde nenhum episódio. E siga também nas redes sociais. No Facebook é facebook.com/audiodramapod e no Instagram é @audiodramapod.